Lucas 24, verso 36. Vamos ler do 36 até o 43. Nós lemos assim: enquanto falavam sobre isso, os dois de Emaús voltaram, estavam relatando. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Nada mais normal do que isso, eles não compreendiam a ressurreição, eles reconheceram a Jesus, mas eles viram Jesus ser morto, e ser embalsamado e ser colocado dentro do túmulo. Então eles ficaram assustados. Verso 38. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Repara a próxima frase. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus, ao ressuscitar, não era uma nuvenzinha de fumaça. Não era um fantasma que atravessava paredes e era... mas teve uma vez que ele entrou numa sala trancada. É verdade. Eu não sei como é que ele fez. A Bíblia não se preocupa de explicar. Agora, ele tinha corpo. Tanto que ele falou, podem tocar. Mais do que isso, verso 40. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Fantasma não come. Espírito não come. Então, Jesus ressuscitou, ou seja, o corpo era de Jesus, as pessoas reconheciam o corpo como sendo de Jesus, ele ainda trazia características únicas de Jesus, tanto que ele falou: olha minhas mãos, olha os meus pés. Mas ele tinha um corpo, ele havia ressuscitado, não para que esse corpo envelhecesse, viesse a morrer, mas certamente quando nós encontrarmos com Jesus, nós vamos poder conhecer Jesus como ele é, numa versão glorificada, assim como o nosso corpo também vai ser glorificado. Nós vamos estar livres de uma série de problemas, e eu gosto de brincar com a ideia que eu vou poder correr sem que o meu joelho doa, e outros vão poder se alegrar com a ausência de dores e de doenças e de coisas assim. A Bíblia não se preocupa em nos descrever como é que vai ser, a não ser o fato de que nós teremos um corpo. Isso é ressurreição. Isso não é vida após a morte só. Isso não é reencarnação, isso não é reviver. É algo radicalmente diferente, inclusive no efeito que ele tem. Virem comigo para João, logo na sequência, João capítulo 11, versos 25 e 26. A situação aqui, que eu já li há umas 2, 3 semanas atrás, na outra mensagem, Jesus tinha o seu grande amigo Lázaro e suas 2 irmãs Maria e Marta. E ele fica sabendo que Lázaro está doente, e ele aguarda mais alguns dias antes de ir até lá, e quando ele chega, Lázaro morreu, já faz 3 dias, já está enterrado, já está no túmulo. E então ele fala para Marta: Marta, ele vai ressuscitar. E aí no verso 24, Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, porque era isso que os judeus acreditavam, no último dia todo mundo ressuscita. A resposta de Jesus é radical, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está dizendo: não foi só que eu ressuscitei, Marta. Não é só que eu tenho poder para ressuscitar Lázaro, porque isso eu vou fazer, mas eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. E vida aqui se contrapõe com morte, não só a morte física, que evidentemente é o caso, mas a morte daquela que eu expliquei sobre o pecado, da nossa separação de Deus, da nossa corrupção, da nossa degeneração. Eu comentei e ensinei que, na verdade, todos nós nascemos, entre aspas, mortos.
É óbvio que nós temos alguma vida espiritual, senão não nos comunicaríamos com Deus, mas nós nascemos em morte e vivemos em morte. Mesmo o nenezinho mais lindo, como o Davizinho que está ali, ele nasceu e o seu coração se levanta contra Deus e diz: eu vou mandar na minha vida. É isso que acontece. E Jesus diz: eu sou a vida, em contraposição a essa morte. Não é só que eu posso dar vida, eu sou a vida. Então, quando nós falamos e Paulo fala para nós que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o que ele está dizendo é: eu larguei essa morte e abracei a Jesus, que é a vida, por isso que eu estou vivo. Eu tenho dentro de mim uma vida que supera a mim mesmo. Não é mais a minha vida, é a vida de Cristo em mim. É isso que me vivifica. Ressurreição é um conceito radical, é um conceito diferente. E é um conceito, gente, que nenhuma outra religião da época tinha. Como eu falei, os gregos falavam dos espíritos continuando depois da morte do corpo. Os persas falavam de você reviver, de reencarnação. Ninguém falava de ressurreição. Esse é um conceito nitidamente cristão. E o que eu quero trabalhar com vocês hoje é assim: a ressurreição nos dá uma nova identidade. E uma nova identidade afeta a nossa vida, certo? Certo? Acho que sim. Vamos supor por um minuto que você descobre amanhã, pode ser amanhã, de manhã você recebe um telefonema, ou então para um carro super luxuoso na porta da sua casa e desce um homem muito bem vestido, e ele vem para você e fala: olha, nós fizemos todos os exames, pesquisamos todos os registros e descobrimos que você é o herdeiro da Casa Real da Dinamarca. Você é o príncipe ou a princesa da Dinamarca. E nós queremos que você assuma o trono. Será que isso vai mudar a sua vida em alguma coisa? Um pouquinho, pelo menos, né? Você vai falar: não, mas peraí, como é que eu posso? Com essa cor eu não posso ser dinamarquês. Não, mas nós descobrimos todas as linhas de ascendência e é você. Isso tem um grande impacto na tua vida, mas só tem impacto se você der 3 passos antes. Você precisa saber, porque se você é o herdeiro da Dinamarca e ninguém nunca te contar, não vai afetar em nada a sua vida. Você pode ter uma grande herança te esperando em algum lugar, mas se você não souber, não tem nenhum efeito sobre ti. Segundo, não só você precisa saber, mas você precisa acreditar nisso. Se chegarem para mim e falarem com sobrenome Lima, que eu sou herdeiro da Dinamarca, eu acho que eu vou rir deles. Eu vou falar: o senhor se enganou. Deve ter pego algum lugar errado, deve ser alguém mais por aqui. Você tem que acreditar, porque se eu me recusar a acreditar que eu sou herdeiro, ainda que eu seja, não vai adiantar nada para mim, não vai afetar a minha vida. Eu preciso saber, eu preciso acreditar e eu preciso me entregar a isso. Se eu sei que eu sou o herdeiro, se eu acredito que eu sou o herdeiro, mas eu me recuso a assumir como herdeiro, também não vai afetar a minha vida. Vou pedir que vocês olhem comigo uma passagem que tradicionalmente tem sido uma passagem difícil de compreender, que é Romanos capítulo 6. Romanos 6. No entanto, quanto mais eu penso sobre a ressurreição, a obra de Cristo, não só de morrer na cruz, mas de levantar do túmulo, mais eu sou levado a essa passagem de Romanos 6. Porque ela fala que nos foi comprada por um altíssimo preço uma nova identidade, nós temos uma nova herança. Nós somos herdeiros e herdeiras, não do trono da Dinamarca, que eu inventei aqui, mas do mais alto e sublime trono que existe. Nós somos herdeiros e herdeiras do Rei dos Reis. Eu quero ler com vocês, e depois nós vamos olhando passo a passo, tá? A primeira leitura às vezes pode parecer um pouco complexa, mas por favor, me acompanhem. Eu vou ler do Romanos 6, de 1 até o 14, versos de 1 a 14. Paulo está argumentando e dizendo assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Esse era um argumento usado na época, que se a graça de Deus
paga pelo nosso pecado, então eu vou pecar bastante, porque aí tem mais espaço para a graça. E Paulo vai fazer um argumento pelo absurdo. Ele fala, o que nós vamos fazer então? Vamos pecar mais? Ele mesmo responde no verso 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós morremos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, uma nova identidade. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É um texto longo, e ele faz muitas comparações de morte, vida, ressurreição. No entanto, eu creio que ele trabalha com a essência do Evangelho, e eu gostaria de caminhar com vocês por meio disso. Eu falei que uma notícia maravilhosa como o fato de você ser um herdeiro, só tem efeito se você sabe, se você acredita e se você aceita. Vamos olhar primeiro a questão do saber. Existem alguns fatos que nós precisamos olhar. A princípio, no verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos, isso é o presente, vivamos agora uma vida nova. O primeiro fato é que aquela cerimônia que nós temos várias vezes aqui durante o ano, em que pessoas que confiaram em Jesus passam pelo batismo, representando que eles foram sepultados e mortos, e aí vivem de novo. Isso aqui é só uma cerimônia, mas a representação é: eu morri com Jesus e com ele eu ressuscitei. Não é a cerimônia que dá uma nova vida, mas é aquilo que ela representa. Assim como não é uma certidão de casamento que me faz casado, mas ela representa uma realidade do casamento. O primeiro fato que nós temos que encarar é isso. A nossa nova vida existe, nós já estudamos isso há umas 2 semanas atrás, pelo fato da minha morte. O difícil é que nós somos assim meio, desculpa a comparação, meio zumbis. Nós morremos, mas não morremos por inteiro. Eu morri para o pecado, mas de vez em quando eu vou lá e começo a mexer no pecado de novo. Eu morri, mas parece que eu gosto de estar envolvido com aquela morte. Eu morri para o egoísmo, eu morri para a minha independência, eu morri para fazer minha vontade, eu morri, mas volta e meia eu começo a mexer naquilo de novo. Paulo vai falar disso mais para frente, mas o fato é, a minha identidade, eu estou morto para o pecado e eu ressuscitei com Jesus. Por isso que a gente celebra a ressurreição. É um fato histórico.
Mas a ressurreição de Jesus, ela é como se fosse o selo de garantia de que a morte foi derrotada. Ele garante, a morte não tem mais poder, é só você vir comigo, é só você participar comigo, eu sou o seu representante na morte e na ressurreição. Você quer isso? Passe também pela morte e pela ressurreição. Verso 6 repete a mesma realidade com palavras um pouco diferentes. Ele diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E a expressão corpo do pecado pode dar a você a ideia que ele está falando desse velho corpo aqui. Mas esse não é o nosso problema. Nosso problema não é carne e osso. Nosso problema é coração. O nosso problema é o que está lá dentro. Se pudesse trocar carne e osso, e o coração continuasse igual, não ia mudar nada. Porque é a nossa natureza de pecado que precisa ser destruída. E Deus, na sua santidade, fala: eu quero ver sua salvação, eu quero você comigo, mas para que você venha comigo, você tem que morrer. O problema é que a nossa morte é eterna. Então ele fala: o meu filho vai morrer por você. E na hora que eu olho para a cruz, e Jesus está aqui pregado na cruz, o que acontece é que eu digo: Jesus, eu estou aí contigo. O Senhor me representa aqui. O Senhor vive por mim, no caso, morre por mim. Sou eu morrendo ali. A morte de Cristo é a minha morte. O chicote que ele recebeu é o meu chicote. A coroa de espinhos é a minha coroa. O sofrimento dele é o meu sofrimento. Ele me representa em todos os sentidos. E ele diz então: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído. Por isso, não mais sejamos escravos do pecado. E aqui é uma distinção importante. Às vezes nós pensamos que a cruz é unicamente um instrumento de pagar uma dívida. Vamos pagar o pecado e resolver. E é. Ao mesmo tempo, o problema do pecado é que o pecado escraviza. O pecado nos faz ficarmos presos àquela vida miserável. Talvez o exemplo mais dramático que a gente conheça é a dependência química. É bem concreto de ver. Pessoas inteligentes que sabem que aquilo está levando para a morte e ele continua consumindo a droga. E se você fala com ele, ele diz: não, eu posso parar a hora que eu quiser. E a gente sabe que não é assim. E ele continua consumindo, seja álcool, seja droga, seja crack, seja o que for, e continua se destruindo, e ele é escravo. Ele é escravo, ele não é livre. Ele alega uma liberdade: não, eu posso, sou eu que decido a minha vida. É nada. É a droga que decide tua vida, é o álcool que decide tua vida. É um sexo desenfreado que decide tua vida, é jogo que decide tua vida. Você está escravizado e Jesus fala: eu vou morrer para pagar a tua dívida, para que você seja livre. Porque não tem jeito. Você está em dívida, porque você pecou. Você falou: vou viver sem Deus. E Deus fala: então viva. Aí você fala: Deus, não estou conseguindo. Exatamente. Então deixa eu pagar para você. Deixa eu assumir a sua vida. A segunda realidade é isso: o nosso velho homem foi crucificado, e ele foi crucificado para que nós sejamos livres. Verso 8 e 9 fala de novo da mesma coisa, de novo com outras palavras. Ele diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós viveremos com Cristo. Eu morri para o pecado, eu fui crucificado com Cristo, eu vivo com Cristo. Queridos, a vida cristã é uma vida com Cristo. Você fala: óbvio. Não é tão óbvio. Eu queria que fosse. A vida com Cristo, ela não se resume a esse salão. Quer dizer, quando eu saio daqui, eu saio com Cristo. E quando eu vou para casa, eu vou com Cristo.
Um dos clássicos da vida devocional chama-se Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Quantos aqui já leram esse livro? Ele é um livro antigo, mas sei que vários já leram. É muito interessante que ele relata uma igreja em que o pastor falou: vamos pensar aqui, o que é que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E as pessoas começam a viver isso a sério e tomam decisões radicais. Isso é cristianismo, isso é vida cristã. Nossa vida cristã devia ser assim. A vida cristã é vida com Cristo. Não é assim, não, Cristo fica lá na igreja, todo domingo eu falo: aí Cristo, tudo bem? Tudo jóia contigo? Isso não é cristianismo, isso é qualquer outra coisa. Viver com Cristo. Os fatos que nós temos que saber: eu tenho uma nova vida, eu morri para a velha vida, eu fui crucificado naquela cruz, eu tenho uma vida que é com Cristo, e isso é liberdade do pecado. Esses são os fatos que eu tenho que saber. Seguindo adiante, chegamos no verso 11, e eu me deparo com algo que nós temos que considerar, que eu tenho que acreditar. Na verdade, a palavra-chave aí seria fé. Verso 11, nós lemos assim, é bem simples: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você vê que é a mesma coisa que Paulo está dizendo, mas eu preciso dar um passo de fé aqui, que é o seguinte: eu creio que eu estou morto para o pecado? Eu creio que eu morri para o pecado? O que não quer dizer que o pecado não tem apelo sobre mim, bom seria, né? Biologicamente, um ser morto não recebe estímulos, não é estimulado por nada. Se você encontrar um animal morto, você não sabe se ele está morto até que você cutuca com o pé, e pode tomar um susto porque ele não está morto. Agora, se depois de cutucar ele continua deitado ali, provavelmente ele morreu. Então, se nós estivéssemos verdadeiramente mortos para o pecado ia passar na minha frente e não ia ter o menor impacto sobre minha vida. Mas não é essa a nossa realidade. O próprio apóstolo Paulo, mais para frente, fala: miserável homem que sou, eu não queria isso, mas eu ainda vivo lutando com essa morte. Mas nós estamos, pela fé, eu preciso me declarar morto para o pecado, vivo para Deus. Morto para o pecado, vivo para Deus. Aquela vida não tem poder sobre mim. Nós vamos ver isso no verso 14. Não basta saber, não basta considerar, eu preciso, e a expressão que Paulo diz é: eu preciso me oferecer, eu preciso agir sobre isso. Verso 12 ele diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Poderíamos dizer no verso 12 que o resumo é: não se escravizem, mas eu, pensando mais agora, logo antes do culto, a expressão não é bem essa, a expressão é: não se deixem escravizar, porque nós não somos mais escravos. Uma ilustração que é muito poderosa, que talvez vocês já tenham ouvido, é aquela ilustração, vamos dizer que você vivia de aluguel e tinha o proprietário da sua casa que era extremamente cruel e injusto e aumentava o aluguel o tempo todo e vinha cobrar e batia na porta, e se você não estava lá ele arrombava, entrava na sua casa, pegava coisas, dominava a sua vida, te oprimia. Aí um dia chegou um novo proprietário e falou: olha, eu estou aqui com a escritura, está tudo pago, está vendo a escritura aqui? Ó, paguei um alto preço pela escritura, essa casa agora é minha. E eu sei o que você sofreu. Por isso, de hoje em diante, você pode morar de graça na casa. E ainda vou fazer reformas, vou mudar, vai ficar um ambiente muito melhor. E aí você pega essa escritura e fica encantado. Na manhã seguinte, volta o antigo proprietário batendo na porta: eu quero meu aluguel. E aí? Está atrasado. O que você faria? Não sei você, eu pegaria a escritura e botaria na janela assim, ó. Vai falar com o novo proprietário, tenho nada a ver contigo. Não, meu aluguel
Fala com o novo proprietário. Não é mais comigo. Essa é uma expressão curiosa da nossa realidade cristã. Nós não precisamos viver escravizados mais. Quando eu ouço um cristão dizer assim, eu queria mudar, mas eu não consigo, é mais forte que eu entendo a luta, porque eu tenho as minhas lutas. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que não é mais forte do que eu e você. Você fala, mas por que eu não consigo? É que tem algumas coisas que tu ainda não entregou, algumas coisas para as quais você ainda não morreu. Você precisa exercitar esse morrer para o velho homem. É como se você todo dia de manhã fosse lá e desse uma crucificada no velho homem. Ele não estou dizendo de flagelo, de sofrimento, nada disso, mas lembra que o proprietário já pagou pela casa. Você não deve aluguel para o antigo proprietário. Existe um novo proprietário que diz que vai cuidar de ti e vai te dar as coisas de graça. É hora de nós vivermos naquilo que nós cremos. E o que eu creio é que eu não sou mais escravo. Porque a Bíblia diz, e eu às vezes me sinto escravo, confesso a vocês, mas a Bíblia diz que eu não sou mais. Isso aqui não tem mais poder sobre mim. E eu preciso agir nesse sentido, não me deixando escravizar. Como é que você se deixa escravizar? Você se deixa se escravizar curtindo os prazeres do pecado. A gente peca, gente, porque é bom. O pecado tem algum prazer. Se não tivesse nenhum prazer, a gente não pecava. Mas deixa eu fazer uma outra imagem para vocês. É como se você remexesse um grande container de lixo, para quem sabe tu acha uma refeição bem saborosa. E é possível que tu consiga juntar pedaços aqui e ali, pronto, olha, consegui uma refeição. Mas é uma vida miserável. Você ficar escavando lixo, se expondo aquilo tudo, sendo contaminado para tirar um punhadinho de comida boa. Quando tem alguém, Jesus te oferecendo o banquete da vida eterna. Eu falo, não, isso aí não gosta ninguém mandando em mim. Minha vida é minha, vou viver sozinho. Vou fazer do meu jeito. E estou eu mexendo no lixo ali. Isso é se escravizar. Por que a gente faz isso? E a gente faz. Verso 13. O apóstolo Paulo continua dizendo, primeiro ele fala, não se deixem escravizar. Verso 13 ele faz uma comparação interessante, ele diz, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Esse morte para a vida ele vai falar várias vezes, da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Por muito tempo eu li isso aqui e falava, não, eu tenho que me esforçar para ser mais justo. Eu preciso ser um instrumento de justiça. Eu preciso fazer justiça. Mas enquanto eu estudava aqui, uma coisa ficou evidente. O instrumento não faz nada. O melhor martelo do mundo, sozinho, fica parado em cima da mesa. Tem que ter um carpinteiro que pega o martelo para usar. A proposta de Paulo não é faça justiça, mas é ofereça-se e fala, Senhor, eu quero ser o melhor instrumento de justiça que eu posso ser. Eu, por mim, só não consigo fazer justiça. O máximo que eu consigo é não estragar muito, espero. Mas Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero que as minhas palavras sejam instrumentos de justiça. Eu quero que o meu coração reflita o Teu coração. Eu quero que os meus gestos, o meu modo de tratar minha esposa, meus filhos, meus vizinhos, as pessoas com quem eu divido as ruas de Porto Alegre, nesse nosso trânsito maravilhoso, eu quero ser canal de bênção. Eu quero ser instrumento de justiça, porque eu não tenho justiça, só se o Senhor me usar. E ele fala, não se entregue para o pecado para ser instrumento de pecado. Se entregue para Deus, para que Ele possa te usar. E como é que eu me entrego para Deus, Daniel? Buscando a Deus na sua palavra,
purificando o pecado quando o pecado vem te confrontar, buscando ardentemente a vontade de Deus para a sua vida, exercendo o quebrantamento. Gente, eu fico surpreso com a nossa capacidade de arrogância. E eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim mesmo em primeiro lugar. Desconfio que eu não estou sozinho. Mas a minha capacidade de arrogância é impressionante. Quando alguém vem mostrar um erro meu, eu digo, veja bem. E eu já falei que quando a pessoa diz veja bem, ela não quer que você veja nada, tá? Ela quer ocultar tudo. Veja bem, não é bem assim. Eu sei que eu tinha que perdoar, mas o que aquela pessoa me fez, tu não sabe. Deixa eu te contar no sórdido detalhes o que ela fez, e você verá que eu estou justo em não perdoar. É um absurdo, mas é isso que a gente faz. A gente quer enrolar ao Senhor do universo. É um absurdo. Pois é, eu sei que eu tenho que amar, mas tem gente que não dá para amar Jesus. É impossível. Não, amar tudo bem, mas esse aqui, ó, por favor. E as nossas explicações são boas, nós somos muito criativos do porquê não amar, porquê não perdoar, porquê fazer isso, porquê fazer aquilo. Eu gostaria de ter um coração. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, certamente não é porque ele não pecava, mas é porque ele tinha um coração sensível na mão de Deus. O profeta fala, você pecou, e ele, pequei. Ele podia falar, não é que eu pequei, é que ela também fica tomando banho na varanda, né? Peraí, aí fica difícil, né? Não, ela ficou me provocando, né? Acho que ele participou da pesquisa do IPEA lá, né? Ela ficou me provocando aí também, que culpa que eu tenho? Mas na hora que o profeta falou, foi você, ele, fui eu pequei. Não, e você, sou. Sou. Vou clamar a misericórdia de Deus. Ah, como eu quero ter um coração assim. Um coração ressurreto. Um coração maleável nas mãos de Deus. Pronto para obedecer ao primeiro toque do Espírito Santo. Verso 14 conclui essa passagem dizendo assim, pois o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós às vezes resistimos um pouco a isso, porque parece que não está debaixo da lei, quer dizer que vale tudo. Eu creio que a graça, ela é muito mais radical do que a lei. Porque a regra da lei é a seguinte, eu vou fazer uma troca com Jesus, eu vou na igreja no domingo, mas aí eu posso tratar mal meu vizinho. Eu dou uma oferta, mas eu posso sonegar um imposto. A lei era um sistema de barganha com Deus. Eu vou fazer isso, eu faço um sacrifício. E o que Jesus está dizendo é, você não está debaixo da lei. Você já foi perdoado integralmente. Ah, então não preciso pagar nada? Não, você não precisa pagar nada. Mas então, posso fazer o que eu quiser? Poder pode, nem tudo te convém. Eu posso chegar na frente do brigadiano e dar um tapa nele? Poder pode. Eu acho que não vai ser muito conveniente na tua vida, mas poder pode. Então, eu posso pecar? Pode. Ah, então pecado é permitido? Em que sentido? Você tem competência, você tem poder para pecar? Certamente, eu não preciso nem te falar. Você sabe que tem poder para pecar. Ah, então você me deixa? Eu deixar ou não deixar, tem muito pouco poder. Agora, saiba que ao pecar, você vai magoar o coração de Deus e vai sofrer as consequências do seu pecado. Não a morte, a morte eterna, porque essa foi resolvida na cruz. Mas as consequências do pecado você vai sofrer. Se eu, como marido, começar a agir de modo egoísta com a minha esposa, eu vou colher os frutos do meu pecado. Não quer dizer que eu vou perder minha salvação, mas quer dizer que a minha vida conjugal vai ficar, no mínimo, bem difícil. Se eu gastar 2 vezes o que eu ganho no meu salário e estourar o limite do meu cartão de crédito, eu não vou perder minha salvação, talvez eu perca alguns dos meus bens, e talvez eu perca qualquer credibilidade que eu tenha. O que
Paulo está dizendo é que o pecado não tem domínio sobre nós. Não tem domínio. Não quer dizer que ele não tem impacto, não quer dizer que ele não tem apelo. Bom seria que ele não tivesse apelo. Mas ele não nos domina. Nós podemos vencer o pecado. Quando nós estudamos sobre o nascer de novo, nós vimos que essa é a vitória sobre o mundo, a fé em Jesus. Nós podemos vencer o pecado. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu tentei, mas não deu, né? Tu viu, culpa não é minha. O pecado não os dominará, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu queria concluir com mais um versículo. E esse versículo, nós temos voltado a ele repetidamente toda vez que nós falamos do Evangelho, que é Gálatas 2:20. E nós lemos assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Querido, se tem um versículo que resume a realidade de um cristão ressurreto, meu corpo não é ressurreto. Meu corpo envelhece e eu diariamente sou relembrado disso. Tem uma nova dor quase a cada semana, que está doendo aqui, eu não sabia, agora começou a doer ali. Meu corpo ainda não foi ressurreto. Eu aguardo o dia que ele será ressurreto. Mas eu tenho uma vida ressurreta. E se você está em Cristo Jesus, a sua vida também é uma vida ressurreta. É uma vida transformada. Agora, nós podemos cultivar essa vida, nós podemos não permitir ser escravizado pelo pecado, entregar a nossa vida para ser instrumento de justiça, ou eu posso viver sozinho. Eu posso continuar mexendo no lixo, eu não sou mais morto, mas eu posso ficar brincando com as coisas da morte. E viver uma vida medíocre, espiritualmente falando. Fui crucificado com Cristo. Você foi crucificado com Cristo? Meu querido, minha querida, se existe alguma realidade espiritual na nossa vida, é essa. Uma crucificação, voltar para a cruz diariamente, não por mérito. O mérito já está resolvido nessa cruz. Mas voltar a afirmar: Jesus, lembra que eu disse que eu aceitava o seu sacrifício? Pois é, eu continuo aceitando. Jesus sabe, eu é que não sei. Eu é que preciso ser lembrado. Jesus, estou na cruz contigo. Jesus, o meu pecado é que está sendo punido em ti. Jesus, o teu sofrimento é o meu sofrimento. Eu preciso relembrar disso. Eu preciso voltar, eu preciso me arrepender. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Como é triste encontrar cristãos que eles querem viver, e são cristãos, eu creio nisso, mas não deixam que Cristo viva neles. Uma expressão que eu gosto muito, já mencionei aos irmãos, que um amigo meu usava com uma certa frequência, era isso: Daniel, tem tanto Daniel dentro do Daniel, que não tem espaço para o Espírito Santo. Tem que morrer um pouquinho de Daniel, para dar espaço para o Espírito Santo se manifestar. Esse morrer um pouquinho de Daniel é cruz. É reconhecer o meu pecado, é pedir perdão, é entender que não sou eu que mando na minha vida, mas Cristo vive em mim. Ressurreição é festa, ressurreição é esperança, ressurreição é o poder do Evangelho, não só para a nossa salvação eterna, mas para essa vida do dia a dia. Se eu me desconectar da ressurreição, a minha vida cristã será um longo e penoso cumprir de regras religiosas, que não é a vida abundante que Jesus prometeu. Vida abundante é uma vida ressurreta, é uma vida que eu volto para a ressurreição
e crucifico alguma parte da minha vida e crucifico algo novo para que eu possa experimentar o poder de Jesus habitando em mim. Não sei como é que está a sua vida, não sei de que maneira esse final de semana de Páscoa tocou a sua vida, mas eu queria aproveitar o finalzinho da nossa Páscoa e pedir que você baixe a sua cabeça comigo, porque eu quero orar para que Deus nos faça voltar para essa realidade. Chega da nossa justiça própria, chega da nossa desejo de comandarmos a nós mesmos. Eu quero te convidar, porque esse é um compromisso que eu assumo diante da cruz, mas eu quero te convidar a vir comigo para nós caminharmos uma vida crucificada e ressurreta. Ora comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor não só morreu na cruz, perdoando os meus pecados, mas o Senhor ressuscitou, derrotando a morte de uma vez por todas. E assim como eu me aproveito, eu tomo posse do perdão, eu quero tomar posse dessa vida, Pai. Eu quero reconhecer minha morte para uma vida sem Deus e uma nova vida em Ti, a Tua vida na minha vida. Pai, eu oro pela minha vida e oro pelos meus irmãos queridos, pelas minhas irmãs queridas, pedindo que nós possamos experimentar essa realidade de morte para a vida. Pai, que o nosso orgulho seja quebrado, que a nossa arrogância seja quebrada, que a nossa religiosidade de aparência seja quebrada, e que surja em nós uma alegria nova de viver uma vida ressurreta, uma vida onde o que importa é a Tua vontade, o que importa é a Tua vida em mim. Pai, move poderosamente no nosso meio, Pai. Gera em nós um profundo e radical arrependimento. Que nós possamos viver a realidade da ressurreição dia a dia. E possamos encontrar na Tua vida em nós o poder para sermos nas Tuas mãos usados como instrumento de justiça. Eu peço, Senhor Jesus, isso para mim, peço para a Tua igreja, baseado no Teu sacrifício.